Recebi o meu apartamento. E agora, o que fazer? Nesse episódio de hoje vocês vão ver o quão é importante você saber o que vistoriar no seu apartamento quando você o recebe. E também saber quais são os seus direitos, quais os deveres da construtora, o que pode ser feito, o que você pode exigir do condomínio, do síndico, enfim, um monte de coisas que a gente precisa observar. Venha com a gente nesse episódio, vamos ver isso hoje. Sejam todos bem-vindos aqui no nosso canal do Condolike. Antes da gente começar esse bate-papo incrível que a gente vai ter hoje, a gente vai pedir para você se inscrever no nosso canal e deixar aquele Condolike legal lá para a gente conseguir movimentar isso aqui no Brasil inteiro, tá bom? Hoje eu estou aqui com duas pessoas maravilhosas que eu conheço. São pessoas muito próximas, são amigos de profissões e que eles vieram aqui hoje trazer uma experiência nova para vocês. Falar um pouquinho sobre a parte de implantação dos condomínios. O tema é, eu recebi o meu apartamento, e agora? Como é que a gente faz? Tem muita gente que entra em parafuso quando recebe a chave do apartamento. E eles não sabem muito o que fazer. E eu vou deixar eles se apresentarem aqui para vocês, para a gente iniciar o nosso bate-papo. Né, Rafael? Bom, prazer, né? Meu nome é Rafael, estou aí no ramo aí de condomínio como síndico morador há mais ou menos um ano. Mais ou menos um ano. Isso. Olá, meu nome é Aline, sou engenheira civil, trabalho na área já faz uns 10 anos, na área de construção, na área de projetos. Bacana, hein, Aline? 10 anos. 10 anos. É o mesmo tempo que eu tenho também de síndico. Rafael, eu vou começar por você, para te apertar um pouquinho. Eita. A implantação, a gente sabe que é um momento muito crucial num condomínio. Ele ali é um balaio de coisas, é um balaio de expectativas, é um balaio de problemas de pós-obra, de construtora, de documentação, enfim, é uma série de coisas. E, Rafael, foi muito bom te chamar para esse bate-papo aqui hoje, por quê? Porque, além de você ser o síndico, também você é o morador e proprietário. Sim. Então, você viveu ali aquelas agrúrias, né, da implantação do condomínio. Eu queria que você falasse um pouco aqui para nós, né, em relação às expectativas. Você também, como morador, eu tenho certeza que você criou expectativas. Sim. E o mais bacana de tudo é a sua visão como morador e como síndico, que você vai poder falar dessas expectativas, tanto das suas quanto das pessoas que você também ajudou a implantar, a receber o apartamento. Queria que você falasse um pouquinho dessa história para nós, o que aconteceu lá, quais foram os principais problemas que você encontrou naquele momento, né? Sim, bom, quando eu comprei o apartamento onde hoje eu resido lá, eu cheguei há bastante tempo a acompanhar a construção do edifício e tudo mais, ia lá todos os dias, parecia até um funcionário da construtora, batia ponto lá todos os dias para poder acompanhar tudo certinho. E a gente tinha uma expectativa assim, muito grande, né? Para mim, no meu caso, foi o meu primeiro imóvel, então eu estava super ansioso, era uma conquista para mim que eu achava até um pouco impossível, né? Eu sou tão novo ainda e graças a Deus deu tudo certo. A gente recebeu, né, ao longo aí de mais ou menos uns 2 anos de construção, o condomínio, né, o apartamento também. Graças a Deus deu tudo certo. E enquanto síndico também, né, não era uma coisa que eu pensava, a gente já falou um pouco sobre isso, né? E eu caí ali então de paraquedas. Graças a Deus está fluindo tudo muito tranquilo, depois de muitos problemas, né? A gente teve aí muitas infiltrações, que é uma coisa que acontece demais em períodos de chuva, às vezes um vício patológico ali mesmo de engenharia, de construção, mas todos ali estavam super ansiosos para receber.
E a fim de não atrasar, né, a expectativa de tudo, a entrega do condomínio, a gente eu recebi, né, as áreas comuns com as ressalvas, né, e sempre em cima da construtora para poder resolver e a gente poder entregar, né, os apartamentos aí de acordo com o que o pessoal esperava dentro da data estipulada pela construtora. Muito bom. Agora você falou uma coisa que a Aline despertou aqui, né, Aline? É a questão dos erros de engenharia. Sim. Talvez seria correto falar dessa maneira mesmo, Aline? Erros de engenharia ou ressalvas? Como você hoje encara esses pós-obras, que acontece muito, né? Até porque a gente sabe que você já movimentou muito em relação a isso. Como você encara esses pós-obras hoje das construtoras e dentro desses problemas de pós-obras, né? O que você acha, qual que é a principal frustração do morador quando ele pega o apartamento dele dentro do seu assunto de engenharia? Certo. Bom, a construção, né, de apartamentos, né, geralmente são muitas unidades, tem condomínio que tem mais de um bloco, né? Então, as construtoras, elas passam por vários processos de qualidade, né? Várias pessoas analisando os serviços, a qualidade, o serviço, o material, o tempo de entrega, mas mesmo sendo muito verificado, acompanhado o serviço, passa batido algumas coisas, né? Algumas execuções com produtos de baixa qualidade, né? Com mão de obra talvez não qualificada. Então, acaba tendo essas patologias na entrega, no pós-obra, né? Que a gente só vai identificar no dia a dia, no uso mesmo, né? Às vezes, uma conexão mal colada, por exemplo, ela pode causar uma infiltração a longo prazo, né? Por conta do uso no dia a dia. Então, ocorre sim, não é normal, mas é muito comum, infelizmente, né? Mesmo tendo muita verificação, muito acompanhamento de serviço, acaba acontecendo isso. O que a gente indica, né, esse pós-obra, a construtora tem a equipe de pós-obra, né, assistência técnica, que abre o chamado, né, eles são treinados para corrigir esse problema, né, não é uma patologia muito, por exemplo, estrutural, né? Um problema estrutural é muito grave, né? Então, um pós-obra é para corrigir itens mais simplificados, né? Por exemplo, esses vazamentos, alguma parte elétrica, mau contato, pintura, piso desplacando, né? É mais essa parte. As patologias de engenharia mesmo, que são essas estruturais, essas patologias, elas não são normais. Não é para ter, né? Digamos assim, fissuras, recalque do solo, né? Então, isso não é normal dentro da construção. E a dor de cabeça do morador? Qual que é a principal dor de cabeça dele? Porque ele tem a visão mais prática, né? Uhum. Não tão técnica. E às vezes ele vai, ele não sabe qual que é a diferença entre fissura, rachadura e, né? Sim, sim. Não sabe. E aí para ele tudo é rachadura. Sim. O prédio está caindo, é isso que eles falam, né? E o que você acha, assim, que onde também os moradores... Porque há uma certa expectativa ali de que a coisa... Nossa, eu vou entrar para a carruagem da abóbora lá da Cinderela. Da Cinderela, né? E, na verdade, não é desse jeito que acontece. Muitas vezes tem realmente algumas pós-obras aí. Mas, falando um pouco disso, as expectativas dos moradores em relação a esse acabamento, porque acaba carregando aquele estigma, né? Que eu comprei um apartamento um pouco mais barato e eles acabam se conformizando com esse pensamento e achando que qualquer tipo de variação de mau acabamento que tiver é em função do preço do apartamento que ele comprou. Uhum. Né? Tá Explica um pouquinho errado, disso para a né? gente, né? Sim, está totalmente errado, não é assim que funciona. A qualidade do serviço, ela é respaldada por normas, né? Então, quando, por exemplo, vou dar um exemplo. Quando vai fazer a coleta, né? Peraí, Não, pode falar aí, tá tranquilo. Por exemplo, quando vai fazer a vistoria da entrega das chaves, né?
o proprietário vai olhar o apartamento da forma mais criteriosa, mais detalhada. Não é pelo preço do imóvel que ele vai olhar, que ele vai determinar o que ele deixa passar ou o que ele não deixa passar. Muito pelo contrário. Aquele é o bem dele. Ele tem que fazer a vistoria de forma mais demorada possível e se atentar a todos os itens do apartamento, da residência, enfim. É um momento crucial. Eu acredito, no meu ponto de vista, pela minha experiência, o pós-obra que dá mais dor de cabeça para o proprietário é a parte estrutural, mas ela também não é tão comum da gente ver. É um problema de descaso bem grande da construtora para acontecer um problema tão grave assim no pós-obra, que não foi identificado e corrigido antes, né? Algo de fundação, algo estrutural mesmo. Tirando isso, a parte mais problemática que teria nesse pós-obra, depois que o proprietário pega as chaves, não viu antes, é o desplacamento dos pisos, piso oco, piso quebrado, talvez o próprio pessoal da instalação deixa cair uma ferramenta, né? Então, na vistoria, passa batido e depois é um maior problema para fazer essa troca. Por 2 motivos que é um problema. Primeiro, o proprietário já está morando no imóvel, né? Então, ele vai identificar depois. O desplacamento pode ocorrer dentro de 6 meses, por exemplo, né? Porque é a dilatação do piso. Então, pode ocorrer de 6 meses, desplacar uma peça da parede, do banheiro, deixar a oca do piso. E o proprietário já está com os móveis no apartamento, na residência. Então, acaba acontecendo um caos nisso, né? Mexer com a parte do piso, com móveis, morando gente, transitando pessoas. Tem também os prazos da cola da peça cerâmica na argamassa, o prazo do rejunte, prazo de secamento, prazo para jogar água, enfim. Então, a parte mais dor de cabeça para o cliente é essa. Primeiro, a primeira etapa na vistoria, não fazer a vistoria detalhadamente, com muita calma, para identificar qualquer erro. E depois, no pós-obra, se tiver algum problema, além do estrutural, a parte cerâmica é mais complicada também. É isso mesmo. E, Rafael, e você como implantador do condomínio, você também pôde experienciar essas expectativas dos moradores em relação à falta de conhecimento deles. Porque tudo que, às vezes, a construtora não consegue dar uma resposta, eles vão no síndico. Uhum. Aí o síndico tem que virar construtor, né? Engenheiro, tem que virar tudo. Rafael, fala um pouquinho para nós assim, sobre na trajetória lá no começo mesmo da implantação, o que você viveu ali, qual o apoio que você deu para os moradores, essa questão documental do condomínio que às vezes esbarra muito ali nessa parte burocrática também, mas que às vezes passa muito batido pelos próprios moradores, porque quando você está falando, tem que fazer a vistoria, às vezes você vai lá, o cara está com tanta pressa de mudar, que ele vai lá e assina o termo de entrega do apartamento, e aí algumas, não são todas, algumas construtoras usam isso como um argumento de que pegou, você viu, está pronto, é isso aí mesmo. Né? Fala um pouquinho para nós assim, dessa experiência sua lá atrás. Bom, uma das primeiras coisas que eu sempre orientei, né, os condôminos lá do condomínio, até mesmo por eu também ser, né, proprietário de um apartamento, é sempre contratar um engenheiro para que pudesse acompanhar, né, a gente na vistoria de entrega. Porque às vezes a gente deixa se tomar pela emoção de receber o apartamento, porque quer mudar amanhã, no dia seguinte, e a gente acaba deixando algumas coisas que não são normais passar. Uma infiltração ali, vocês vão pintar aqui, aí pinta ali e tá tudo certo. Não, mas não investigou primeiro de onde vem essa infiltração. Um piso desplacando, um rejunte mal passado que pode causar uma infiltração. Então, assim, são coisas mínimas que a gente às vezes deixa passar pela emoção e não, né, investiga melhor, não pede para verificar. Então, eu sempre orientei todos, né, que tivesse condição de contratar um engenheiro para acompanhar, porque aí você deixa, então, ele fazendo o trabalho dele e vai curtir o seu canto novo. Mas, né, não deixar, né, que a emoção, né, tome a razão sua que, tipo, você tá pagando aquilo, então você quer uma coisa de qualidade.
não é o valor do empreendimento, do apartamento que vai julgar a qualidade daquilo que você comprou. Então, eu acredito que sim, a gente precisa sempre estar atento a isso. A gente tem as garantias da construtora. Às vezes a gente fala assim, vê um rachado no piso, uma infiltração. Não, eu vou esperar um pouco mais para ver o que dá. E quando você se toma conta de algo que aconteceu e que ficou muito mais grave, na hora que você aciona a construtora, cadê a garantia? Já passou. E aí a coisa vai só tomando uma proporção maior, às vezes afeta uma unidade do lado, e aí o prejuízo vai se transformando cada vez maior. Então, assim, sempre orientei e até me policio desde o início, né? Que eu mesmo fizesse o mesmo ali para poder contratar um profissional, e assim eu fiz na minha época. Quando eu recebi, eu tinha condição ali, juntei um dinheirinho, peguei e falei, vou contratar, porque eu tenho certeza que é capaz que na minha emoção eu também vou me perder um pouco, que às vezes a gente não vê. A engenheira viu coisas que eu não vi e não veria nunca. Ela abriu a torneira ali, viu um sifão vazando, capaz que eu nem teria visto. Ela bateu em piso por piso, encontrou inúmeros lá desplacando, outros oco, trincado que eu não tinha visto. Então, assim, é muito importante e oriento sempre todos, até novas pessoas que vão receber imóveis daqui para frente, a contratar um profissional para poder acompanhar. E assim, hoje é até muito mais fácil que antigamente. Eu penso que o grau de informação hoje, se você entrar no YouTube, por exemplo, você vai ver muitas dicas lá de como fazer uma vistoria do seu apartamento, né, do seu piso. Aí tem uns caras que falam, leva uma bolinha de gude, joga um balde de água, né? E vai falando dessas coisas que vai fazendo sentido. E muitas vezes, né, Rafael, também a gente tem que pensar, a pessoa ela não tem uma percepção de valor do imóvel dela. Sim. Ela não encara o imóvel dela como realmente um ativo. E ela não percebe que ali tem milhares de reais e que, às vezes, pagar um profissional, uma engenheira que para dar mais valor e também segurança naquilo que você está comprando. É igual, vamos dizer hoje, é igual o laudo cautelar do carro. Né? Você pega lá o laudo cautelar, hoje você consegue comprar o carro com mais segurança porque existe um laudo cautelar. Uhum. E quem vai fazer o laudo cautelar do apartamento? A engenheira, uma pessoa especializada, porque às vezes essa emoção se confunde. Mas essa percepção de valor, Aline, como é que você encara ela, assim, quando alguém fala assim, olha, eu preciso de um profissional e tal, e às vezes acha caro, e que argumento que você usa ali com o morador? Bom, eu acredito, assim, que a vistoria, né, é a parte mais principal. Tudo que for identificado na vistoria, a construtora vai corrigir antes da nova vistoria. Então, o valor do imóvel, o valor dessa visita, dessa vistoria, né, que a gente explica para o cliente, ele não é um custo, ele é um investimento, né? Ele não é uma despesa, ele não pode ver isso como uma despesa, ver como um investimento, porque muita coisa dá para ser evitada nessa vistoria, que ele ainda não está com as chaves, que ele ainda não mudou, é uma vistoria inicial, que ele dá para a gente identificar coisas que ele não viria e que traria transtornos futuros para ele, né? Então, não olhar como um gasto, como um custo, mas sim como um investimento para ele ter tranquilidade, né? Para ele ter essa paz interior quando ele receber as chaves dele, que ele vai ter 100% de certeza que vai estar tudo de acordo com o que se pede, né? Qualidade, tudo de acordo com o memorial também, que é algo importante, né? Memorial descritivo. Então, essa é a grande diferença do custo com o investimento também. Isso. E, Rafael, a parte de documentação, quando você pegou o seu apartamento, né? Fala um pouquinho dessa documentação, a importância dela, e a gente também precisa falar aqui sobre o manual, né? O manual do proprietário. Algumas construtoras fazem ele bem elaborado, né? Mas outras nem entregam. Né? Como é que funciona isso, Rafael? Bom, eu sempre falo para todo mundo, né, que é sempre importante qualquer contrato que você assina, desde a época da compra junto à construtora, né, a gente sempre passar um olho. A gente sabe que às vezes é um contrato imenso, que tem coisas que você não compreende. Mas se você passar o olho, pelo menos ali ler um pouco e às vezes separar aquilo que você não compreende para você ir atrás de um profissional que entenda,
já facilita muita coisa, porque às vezes o pessoal recebe, vamos supor, o financiamento da Caixa. Meu financiamento está aumentando, constante, não abaixa. Por quê? Aí a gente fala, você lê o contrato, lá fala que tem umas taxas de juros, né, que são corrigidos mês a mês. Então, assim, mas eu não vi. Falei, pois é, está no contrato. Você pode até ir lá na Caixa, mas eles vão te falar o que eu estou te dizendo aqui agora. O contrato tá lá. Às vezes você, no momento da emoção, deixa passar. E é sempre importante ler tudo, né? Os contratos da Caixa, tem o contrato também da construtora de compra e venda que a gente recebe, onde lá fala um pouco, né, da construtora. O memorial descritivo, às vezes, consta nesse contrato de tudo que vai ter no apartamento, marca, modelo. É uma coisa importante também a se acompanhar ali, ler, porque às vezes a gente compra uma coisa ali, fala que você comprou, mas na hora que você vai ver é outra coisa. Não é a mesma marca, não é a mesma qualidade. Então é importante sempre estar atento, né, ao que está escrito ali. E o contrato mesmo de quando a gente recebe, lá tem algumas informações importantes, né, que a gente tem que seguir à risca. Um deles, na minha época, foi que eu assinei uma folha à parte falando sobre a questão de derrubar paredes, que devido, né, ser com o concreto maciço lá e praticamente todas as paredes fazer parte da estrutura, não poderíamos furar buracos nela e muito menos derrubar, porque senão a gente comprometia toda a estrutura do prédio. Então é sempre importante. Às vezes a gente recebe moradores lá no condomínio, na portaria, questionando se pode tirar tal parede, se pode furar tal. Eu falei, não. Quando você pegou as suas chaves, você recebeu uma folha com uma orientação e assinou falando sobre a questão de fazer furos na parede, tirar parede ou movimentar de um lado para o outro. Não pode. E enquanto também ao manual do proprietário, lá tem, né, pelo menos o nosso, lá do nosso empreendimento, é muito bem detalhado, na medida do possível, fala todas as garantias que a gente tem da construtora. Às vezes o morador chega em mim, enquanto o síndico fala assim, mas isso aqui não é 5 anos? Fala, não, 5 anos está ali mais a questão de estrutura. Fundação, as paredes, fissuras. Agora, um vaso deu defeito. Não, tem que olhar lá. Às vezes é só 1 ano de garantia. Infiltração, às vezes, é 2, 3. Então, assim, cada empreendimento tem a sua particularidade em questão de prazos de garantia. Então, é muito importante sempre que receber, tirar sempre um tempo para ler de pouco em pouco, para poder compreender aquilo que você está coberto e aquilo que você não está. Porque é igual ela falou, quando a gente tem um profissional e a gente tem condição, ele consegue evitar problemas maiores. Às vezes a gente, de fato, não tem essa condição. Mas se a gente não tem mesmo, a gente pode pesquisar, entender, puxar um checklist que, às vezes, um próprio engenheiro, né, disponibilizou na internet para a gente poder ser seguido no momento do recebimento das chaves. Então, é sempre importante, sim, manter, né, até atualizado essas questões de documentação. Sempre que tiver um problema, não postergar ele, sempre buscar uma solução o mais breve possível. A gente está falando de um edifício, né? Então, se está te impactando ali, às vezes ele te impacta agora, mas você tem que lembrar que você não mora sozinho. Você tem ali inúmeros moradores abaixo ou acima de você. Às vezes o seu problema pode, né? Deus me livre até de roubar um prédio, né? É uma coisa que a gente evita e deseja que não aconteça, mas, né, a gente precisa também do apoio dos moradores para poder sempre estar acompanhando essas questões. Você falou uma coisa interessante, a questão das garantias, né? As garantias, normalmente, elas são descritas no manual do proprietário. E tivemos, recentemente, né, Aline, algumas alterações numa norma técnica, inclusive no ANR, né, de garantias, porque justamente foi esse o entendimento, que tudo estava muito amplo, tudo era 5 anos, e legalmente, às vezes, realmente se encaixava nesses argumentos, né? Você poderia falar um pouquinho para nós dessa nova norma, sobre o que foi alterado, né? Por que foi alterado? Porque é bem recente isso, acho que foi o ano passado, uma NR que fala sobre... Ele agora fala específico, quais são essas garantias, né? Certo. As garantias, né, a gente sempre ouve muito falar, né, a construtora, né, o engenheiro que assina pela construtora, ele tem a responsabilidade vitalícia da construção, né? Não existia validades, né? Essas validades, elas eram inseridas no manual de acordo com um consenso geral, né?
Mas, na verdade, a construtora tem uma garantia vitalícia da estrutura. Ele vai se responsabilizar até o fim da vida útil dessa casa, desse apartamento, enfim. Essa norma ela foi atualizada para justamente definir esses prazos, né? Para virar um prazo universal. Então, como é uma norma brasileira, o Brasil inteiro vai seguir. Então, todas as construtoras, de modo geral, vão conseguir fazer o manual específico com esses prazos, né? Lembrando que são prazos mínimos, né? Então, pode ser que tenha divergências porque a construtora definiu aumentar o prazo. Então, essa atualização é mais para deixar universal, para todo mundo ter um ponto de partida, né? As construtoras terem um ponto de partida. Foi bom para todo mundo, né? Todo mundo saiu ganhando. Porque o entendimento é muito amplo e tudo você fala, tudo é 5 anos, 5 anos. A gente mesmo que é síndico profissional, a pessoa aborda falando, a pintura é 5 anos. Não é 5 anos. Agora a gente tem um respaldo, né? Agora a gente tem um respaldo, o que é realmente aquele prazo. E tá certo que ali, mesmo sendo uma norma técnica que não conseguiu abranger tudo, mas boa parte, aquela parte significativa que era questionada é bem razoável, né? Sim, ajuda muito, né? Norteia muito, né? Os principais, né? E Rafael, assim, essa questão das garantias, quando ela é da área comum e o síndico precisa mesmo pegar ali no pé da construtora para fazer essas garantias. Existe também algumas construtoras que, inclusive uma das grandes agora, ela tem uma dinâmica um pouco diferente. Ela faz lá uma tabela de manutenções periódicas ali da área comum e de tempos em tempos ela visita o condomínio e pede para que você apresente algum documento que fez a manutenção. Por quê? Porque se no momento que ela detectou ali que você foi omisso em algum tipo de manutenção, você já perde a própria garantia do equipamento, ou daquele item, vamos assim dizer. E qual que é a dificuldade hoje do síndico com as construtoras? Eu sei que você tem muita história para contar nisso aí, né? Mas vamos falar um pouquinho assim para o morador entender, porque ele precisa entender que o apartamento não é só o apartamento que ele pegou. Quando o síndico pega a área comum também, ele está pegando uma parte ali ele está cuidando de uma parte do apartamento dele. Ele precisa saber que ali também tem alguma coisa dele. Bom, uma das maiores dificuldades, né, que eu, por exemplo, enfrento hoje é a questão da construtora tentar se omitir o tempo todo. Às vezes você abre o chamado ali para poder, né, resolver uma infiltração. E aí eles vêm. E aí, no momento em que não está chovendo, por exemplo, é o que acontece muito comigo lá no condomínio onde eu administro. Às vezes aparece uma mancha de infiltração, eu vou lá, o morador às vezes me relata, às vezes eu mesmo vejo fazendo uma vistoria mensal no condomínio. Passa um tempinho, a construtora vem, colhe a primeira assinatura, né, de que eles foram lá e avaliou, entre aspas, porque eles não avaliam direito, e vão lá, passa uma tinta, depois já vem logo em seguida colher a assinatura novamente de que aquela patologia, aquela infiltração, aquele probleminha foi resolvido. E logamente, quando vem chover novamente, a infiltração novamente, né, aparece. Então, assim, se eles, enquanto profissionais, não conseguem tratar um erro que pode ter sido construtivo, quem dirá eu que não tenho uma formação adequada como engenheiro, de ter que adivinhar se foi feito ou não o serviço deles, se está na garantia. Então, assim, a gente tem outro problema bastante, que é as bombas, né, que geralmente enchem as caixas do edifício, que dão muito problema, às vezes por má instalação, e é o que a gente mais tem lá. As nossas bombas geralmente dão muito problema, a gente abre chamado, eles vão lá, faz uma coisa meia boca, cola um cano de qualquer jeito. Então, assim, a gente vê que a construtora às vezes não está nem aí, ela só quer entregar. Ela entrega ali o produto para o cliente e tchau, obrigado. É mais ou menos isso mesmo.
Então, a gente tem que ficar em cima o tempo todo porque a gente tem uma garantia. E, às vezes, a gente se depara também que, no momento que a gente tem uma garantia, a gente tem que pensar que eles deveriam ter uma área ali ou algumas pessoas de plantão o tempo todo, 24 horas, para poder atender emergências. A gente sabe separar o que é uma emergência ou o que é aquilo que pode esperar o próximo dia útil. Mas um final de semana onde a água no condomínio acaba, que uma bomba dá problema, inúmeras vezes eu acionei a construtora e ninguém, sabe, aparecia para dar um ar, para dar um norte do que vai fazer, se a gente pode, né, acionar um outro profissional, porque uma vez que está na garantia, se a gente aciona um profissional por nossa conta e ele vá até lá e mexe, na hora que a construtora vem, eles falam assim, não, já foi mexido, vocês perderam a garantia. Então, a gente fica nesse período de garantia refém da construtora. Então, assim, a gente pede muito que eles sejam nossos parceiros, mas às vezes a gente não é correspondido. Nossa, fantástica essas observações, o Rafael. E, Aline, aproveitando um pouco dessa enseja do Rafael, uma pergunta importante. Quando o síndico, no caso, né, que é ali que vive o dia a dia, quando que ele pode detectar ou definir, vamos assim dizer, que algo não foi feito corretamente em virtude do número de vezes que ele chamou a construtora para fazer aquele reparo? Porque é uma coisa que não parece normal, porque é uma coisa que foi projetada para funcionar ali 6, 7 meses, para depois ter uma manutenção preventiva, já praticamente toda semana tem que ter uma corretiva. Então, quando é que o síndico precisa perceber e até ajudar os moradores a entender isso, né? Quando que ele pode perceber que algo realmente não está funcionando bem, que ele tem que procurar os direitos dele ou procurar investir no condomínio e refazer o serviço? Certo. Bom, a recorrência, né, do chamado para o mesmo serviço é o principal fator para identificar que algo não está sendo bem feito, né? Vamos dar um exemplo. Vamos supor que uma parede está infiltrando, uma parede externa está infiltrando, toda chuva, ela infiltra, abre chamado, eles corrigem, né, da forma deles. Depois de outra chuva, abre chamado, infiltra, abre chamado, eles corrigem e assim sucessivamente. Então, percebe-se que não foi corrigido, né? Nesse momento, se o proprietário, né, ou o síndico não tiver uma identificação mais técnica do que pode estar trazendo essa recorrência dessa infiltração, ele pode estar acionando um profissional para estar verificando, vendo os chamados, a constância dos chamados e identificando o problema. Pode ser uma impermeabilização ausente, né? Pode ser uma impermeabilização mal feita, né? Passado uma camada apenas. Então, pode ter N motivos de o porquê não está sanando esse problema, né? Vale ressaltar também que muitas vezes abre o chamado, muitas vezes não, acho que quase todas. Abre o chamado e quem vai no local já é o prestador de serviço. Não é acompanhado de um representante técnico da construtora. Então, às vezes, esse profissional, ele está lá com 30 chamados na prancheta dele para ele atender e está cobrando que ele tem que atingir a meta de finalizar, por exemplo, né? Então, ele vai olhando as soluções mais rápidas. Por exemplo, ele não vai a fundo detectar qual é o problema de fato, né? Ele vai querer mapear, pintar superficial, um exemplo, né? Para poder passar para o próximo chamado, para ele fechar esse, para ele coletar a assinatura e dar baixa, sabe? Então, é muito importante ter esse acompanhamento, né? A rotina de corrigir o mesmo problema está totalmente errado, não faz sentido, né? Então, aí já é o momento de chamar um profissional para contestar. O profissional que vai verificar esse serviço, esse item recorrente, né, dessa não conformidade, ele vai emitir uma anotação de responsabilidade técnica, né? Então, ele tem o respaldo dele de contestar. Aí, o proprietário vai ter o respaldo do engenheiro para contestar tecnicamente a construtora. Porque o profissional emitindo um laudo com uma RT, o proprietário leva
até a construtora, né, abrindo chamada, anexando o documento e informando para eles mandarem um técnico para avaliar mais profundamente esse problema, né, para ser corrigido. Basicamente é isso. Então, o proprietário muitas vezes não tem o conhecimento técnico, né? Eles passam talvez por serem lesados, né? Falam assim, não, vou lesar ele ali porque eu tenho outros chamados, né? Então, é importante ter esse suporte. Normalmente eles ganham por chamado, né? Sim. Tipo assim, eles têm um período que eles precisam cobrir ali e tal. E você falou uma coisa muito importante, que não só o proprietário do apartamento que chamou, mas como o síndico também. Sim, com certeza. Eu percebo assim que muitos síndicos, não só os moradores, os síndicos orgânicos, mas até os síndicos profissionais. Na verdade, ele é o articulador, ele é o mandatário, mas ele não tem conhecimento de todas as partes técnicas que existem num condomínio. É impossível você dar pitacos. Uma vez eu fui cobrir o Rafael lá como síndico lá no condomínio dele. Aconteceu um fato muito hilário, porque eu também sou formado em eletroeletrônica pelo Senai, né? E aí eu fui questionar o engenheiro e ele foi super... Me deu um daqueles coices de mula mesmo. Falou assim, você é engenheiro? Então, eu sabia o que eu estava perguntando, sabia o que eu estava falando, mas ele se incomodou com a pergunta. E a gente percebe que muitas vezes eles querem alguém realmente leigo para que eles coloquem as observações dele para favorecer a construtora e desfavorecer o Condomínio. o condomínio em si, né? Isso é muito difícil. Mas a gente sabe que tem profissionais e profissionais. Tem muitos profissionais competentes de muita construtora que realmente faz muita diferença, né? E consegue dar um respaldo muito bom nessas assistências pós-obra. A gente até tem outras construtoras que a gente já está trabalhando recentemente que trabalham de forma fantástica o pós-obra dela. A gente pouco ouve falar que existe algum tipo de problema lá em relação à falta de atendimento em si. Mas, Aline, ainda falando um pouquinho dessa parte de garantias, né? Hoje, o que você deixaria de instrução, até mesmo para os moradores do condomínio, quando existe algum tipo de ocorrência? O que fazer no caso deles, porque esse programa é justamente para os moradores, o que fazer no caso deles quando eles realmente se sentem refém da construtora e não conseguem ali fazer um trabalho de vistoria, que até com certo domínio do assunto. O que você aconselha a ele, além do profissional, porque existe uma questão assim uma percepção de satisfação e insatisfação, porque às vezes ele fica tão insatisfeito, que aquilo desmotiva tanto ele que ele tem vontade de vender o apartamento. Que você deixaria de recado para esse morador que precisa, que às vezes é relutante em ter alguém instruído para ajudar ele? Uhum. Bom, eu acredito assim que vencer pelo cansaço é uma alternativa. Mas, por exemplo, se o proprietário tem alguma recorrência, né, de algo não solucionado na casa, no apartamento, né, no imóvel, registrar, né, tirar fotos. Tem aplicativo que consta a data e o horário da fotografia. Então, tirar essas fotos, fazer um mini relatório mesmo, no WhatsApp mesmo, né? Da data que foi solicitado, da data que apareceu, vamos supor, uma infiltração. A data que apareceu a infiltração, tirar essa foto, abrir o chamado, anexar as fotos, porque tudo é registrado, né? Se teve uma recorrência de novo, vai anotando, vai fotografando. E quando vê que não vai dar certo mesmo pela construtora no diálogo, manda esse relatório para eles e fala que que a pessoa, né, o proprietário, tem todo um conjunto, né, de informações de recorrência que não está sendo solucionado, né? Porque, assim, cada caso é um caso, né? Falando de infiltração, mas a gente pode falar de peça oca, por exemplo. A peça está oca, vai lá, solicita a troca dela.
Aí, depois de 6 meses, aquela peça também fica oca de novo. Então, qual que é o problema, né? O problema está no proprietário? O problema está no imóvel? Não, o problema está na mão de obra, está na qualidade do material, né? Então, tudo isso tem que ser fotografado, tem que ser solicitado, sim, para a construtora refazer o serviço, né? Não pensar, meu apartamento foi num projeto Minha Casa Minha Vida, não precisa, eu faço isso particular, depois, não, negativo. A gente tem que exigir a qualidade do serviço, a qualidade do material, é para isso que a gente paga, é para isso que eles têm certificado de qualidade, né, que é o PBQPH, é o certificado de qualidade. Então, tem que exigir, sim. A política da qualidade das empresas é a satisfação do cliente, né? Se você está insatisfeito, tem que solicitar, tem que abrir o chamado, né? Se não tiver condições de contratar um profissional, faça os relatórios, né? Para mostrar a constância, porque muitas vezes é possível provar que foi por falta de mão de obra especializada, né? As peças ficam ocas, às vezes por falta de argamassa, né? Então, não passa dupla camada, por exemplo. Então, assim, são N motivos que pode ser solucionado bem simplificamente, né? Mas eles mandam mão de obra não especializada e acaba complicando para o proprietário, dando essa dor de cabeça. Entendo. E nesse caso, o que normalmente, assim, pela sua experiência, o que eles procuram mais? É o PROCON ou a Justiça Especial? Porque normalmente a gente está falando também de vícios construtivos, a gente também está falando da lei do consumidor. Sim. E normalmente, assim, o que você acha que soluciona assim melhor? Assim, eu sei que você não está no campo do jurídico, mas o que você realmente indica para as pessoas? O que normalmente elas fazem que dá certo? Certo. Eu já tive um amigo que teve esse mesmo problema. Ele tentou com a construtora fazer os reparos, eram peças ocas no apartamento inteiro. E a primeira solução que ele teve, né, já que não teve com a construtora, foi procurar um advogado especializado nessa área de vistorias, nessa área de pós-obra. É um advogado daqui de Uberlândia mesmo, inclusive. E ele conseguiu, em pouco tempo, solucionar o problema dele, né? Então, pela falta de mão de obra especializada, porque já teve a instalação mal feita, né? Inclusive, nessa situação, eles fizeram um acordo de passar o valor proporcional à mão de obra e compra dos novos materiais, para ele ficar responsável pela instalação, né? Então, procurar um advogado especializado, né, específico nessa área, né, para poder orientar e conseguir solucionar isso com a construtora. Como são coisas... são serviços menores, né, digamos assim, é mais rápido para ser solucionado, né? Aí a construtora faz acordo. Ah, entendi. E é até interessante, porque assim, falando um pouco como síndico também, não dá para a pessoa ser tão leiga. Ela precisa, se ela realmente ela precisa ter o respaldo técnico e o respaldo legal, o respaldo jurídico. Ou Exato. procura primeiro a engenheira, depois procura o advogado. Às vezes isso tem um custo que talvez foge um pouco do orçamento, mas ele precisa entender que a jogada ali é o apartamento dele. É um ativo que ele tem. É um ativo que tem valor, inclusive, né, de milhares de reais, que é diferente do carro dele. Exatamente. Que o carro é um passivo. E a gente tem um sério problema assim, dos moradores entenderem essas coisas. O que é um ativo, o que é um passivo. E, às vezes, acaba tratando o ativo como se fosse um passivo. E isso não funciona muito bem. Então, eu acredito mesmo que é procurando os profissionais certos, porque se você não tem conhecimento, você precisa transferir esse problema para quem tem. Né? E, Rafael, falando um pouquinho ainda de síndico, né? Você já deve ter ouvido várias histórias lá de gente descontente com essas manutenções. E eu gostaria, às vezes, de você relatar alguma história que vem aí na sua cabeça, de alguém que realmente ficou muito descontente com a construtora porque foi fazer, não deu certo. Você tem alguma história aí para contar para a gente? Bom, tenho, né? Até uma recente aí. Às vezes eu acho que acredito que acontece até hoje. Acontece. É só chover, acontece.
A gente tem lá, né, alguns moradores, não é só um, é vários que moram em térreos, que é só chover um grande volume de água, o escoamento, né, dessa água que bate no paredão do edifício e desce para o térreo, a encanação não suporta a quantidade de água, né, para ser sugada, e a água não desce, né, ela começa a subitar para cima. E inúmeras vezes os moradores abriram, né, chamados, e a construtora às vezes já vem assim: não é mais minha responsabilidade, já o prédio já tem 1 ano, é com o síndico. Ou às vezes a tubulação está obstruída, pois alguns meses atrás eu contratei agora um profissional aí para poder fazer a limpeza de todas essas prumadas, para que no momento em que chover novamente eu possa ver se de fato era às vezes até um resto de construção que poderia estar na tubulação, porque eu entendo que não seja, o prédio estava muito recente, não acontecia, não aconteceu, né, algo assim parecido, né, durante esse período de 1 ano que o prédio lá foi entregue. Então, assim, começou a acontecer agora, né, porque a gente está tendo aí algumas mudanças climáticas e tudo mais, as chuvas estão vindo com cada vez mais forças, então, assim, a água vem com tudo e os térreos não estão suportando, então não estão conseguindo sugar. E às vezes eu acredito que houve um erro de cálculo da vazão dos térreos e não colocaram um cano maior para poder fazer a sucção dessa água. Então eu acredito assim que nesses casos a gente sim vá atrás da construtora para poder, né, pedir um apoio, porque se foi um erro de cálculo de engenharia, eu acredito que eles têm que dar uma solução. O morador, o condomínio, não tem que ir lá quebrar meio mundo novamente para poder trocar uma tubulação que eles colocaram, porque segundo eles era o cano correto para colocar ali que dava conta de puxar essa água toda. Então a gente sempre vai por esse lado, mas às vezes a construtora não colabora. E aí o último caso a gente pede: vamos acionar então um profissional que entende, para ele vir aqui, ver esse cano, ver o que pode ser feito, porque em último caso a gente recorre à justiça, porque se a construtora não colabora de um jeito amigável, a gente vai para o apelativo. E assim é um caso que vem acontecendo bastante, e agora que a chuva cessou um pouco, a gente, né, não teve um novo acontecimento. A gente está aguardando ver se chove novamente aí um volume considerável, né, para a gente ver se vai melhorar ou se vai continuar, para a gente poder ir para um outro nível que provavelmente não será mais amigável, porque os moradores já estão cansados disso já. E Aline, assim, o Rafael falou, eu lembro bastante até que mandaram um vídeo que alagou lá o apartamento da pessoa, e as pessoas às vezes só pensam ali no problema, ele não pensa na consequência, porque ali molhou móveis, estragou colchão, e quem vai pagar esse prejuízo? O morador? Então, Aline, pensando nisso que o Rafael falou, que a gente precisa elucidar também os moradores, quando que essa sequência e essa frequência de erros constatados na construção pode culminar na confecção de um laudo pericial? Porque aí a gente já passa realmente para uma esfera que a gente já tentou de tudo, não deu certo, está acontecendo vários erros consecutivos. Quando que o síndico pode detectar que é hora de fazer um laudo pericial para questionar juridicamente, até mesmo por nível de reparação ou de indenização desses danos? Certo. Bom, essa parte de infraestrutura, né, que ele citou, que o Rafael citou, parte estrutural, né, independente se tem recorrência ou não, tem que ser acionado, porque não é correto, né, executar um serviço que apareça uma estrutura, né, executar uma estrutura que depois apareça fissuras, apareça rachaduras, né, que são elas mais abertas, né, capacidade volumétrica da água pluvial não ser captada pelas grelhas, né, isso tudo faz parte da infraestrutura da residência, né. Uma pintura, um piso desplacado, é importante acionar, mas é mais possível ser resolvido ali, entre a construtora e entre o proprietário, né? Essa parte da infraestrutura, parte da estrutura também,
ela, quem pode contestar é um profissional que entende do assunto, né? Porque a gente entende assim, a água não tá, a pluvial, né? Os canos pluviais, a grelha pluvial, não está captando o volume. Mas por que não está? Né? Tem que ter um confrontamento técnico. Cadê o projeto aprovado? Né? Porque o projeto é aprovado no departamento de água e esgoto. Então, tem que ter um outro técnico para confrontar esse cálculo, por exemplo, né? Ou então, talvez, identificar um outro problema. Pode ser também, talvez, a área permeável, né? Que tenha sido um espaço obrigatório de ter área permeável e talvez ele foi concretado, por exemplo, né? Cada situação é uma situação, mas é necessário ter um confrontamento técnico, né? Porque quem vai responder pela construtora vai ser um técnico também da área, né? Então, para confrontar as informações, tem que ser um outro técnico da parte do proprietário. Esse confrontamento é feito por laudo, né, com a devida ART. Então, é um respaldo muito grande que o proprietário tem para confrontar. É uma ferramenta, né, de confronto com a construtora. Então, quando tem principalmente essa parte estrutural, parte de infraestrutura, tem que ser acionado, sim, para ter esse respaldo de que não é algo superficial, algo que é o problema do proprietário, né? É algo, de fato, do projeto, enfim, da execução. Porque, às vezes, o projeto está correto, você vai olhar, a tubulação foi feita diferente, né? Porque está enterrado, né? Ninguém vai ver. Então, pode ter sido... é uma possibilidade também, né? E a gente pega inúmeros casos. Eu tenho um condomínio ali que tem uma fluvial lá que a água não vai embora porque não tem queda, né? Eu já peguei condomínios grandes, de grandes construtores, até renomados, que eles não colocaram o cano de esgoto. Aí, quando o pessoal recebeu o apartamento, o negócio voltou tudo, aí foi detectar, não tinha o cano ligando até a caixa. E existe também outras questões às vezes, isso também passa por um pouco das dores das construtoras. Hoje a gente sabe que está muito difícil de mão de obra também, e mão de obra qualificada. E muitas vezes eu já ouvi casos, relatos nisso, e já aconteceu mesmo, né, de cara do pós-obra, de eu conversar com ele e falar assim, nossa, o mestre de obra estava me chateando demais, eu fui lá e joguei cimento no cano. Existe isso, né? Ele faz isso para retalhar, porque lá no futuro ele vai ter uma dor de cabeça porque ele me chateou aqui. Então, essas questões assim são muito difíceis da gente... uma obra, a gente está falando que tem um mestre lá que tem várias pessoas trabalhando ao mesmo tempo, e ele não consegue ali ser um olho eficiente assim, de todas essas questões da qualidade. E, por último, assim, para a gente encerrar aqui nosso assunto, né, que foi maravilhoso, falar um pouquinho também, Aline, essa relação dos construtores hoje, você que está mais por dentro desse assunto, com o compromisso com a qualidade e com os materiais, porque o que a gente percebe é que os apartamentos hoje estão cada vez mais caros. Você pega aí um apartamento há 8 anos atrás, com a mesma metragem, ele quase dobrou de preço. Eu lembro de apartamento que eu implantei há 8 anos atrás, custava 140. Eu fui numa assembleia essa semana, na periferia, assim, nenhum preconceito, custava 225 mil. Então, e praticamente a mesma metragem. E a área comum quase não oferece mais nada. Então, o que você fala aí para os moradores em relação a essa qualidade do que está sendo entregue? Porque eles são muito dispersos. Às vezes compra ali por uma questão comercial, ele compra porque tem uma piscina, porque tem um negocinho aqui, aí você chega lá, a piscina é desse tamanho aqui e acha que era uma piscinona. Então, o que você deixa assim, de recado para eles se atentarem em relação a essa questão comercial, a questão de valor, que comprar e ficar satisfeito com aquilo que foi comprado? Sim. Tem construtoras, né, na cidade que eles fazem só uma linha de construção, né? Só um tipo de planta, né? Plantas semelhantes, né, entre elas. Então, a qualidade do serviço
a qualidade do material e a qualidade do produto final, né, é o mesmo do valor anterior, por exemplo. Entendeu? Entendi. Então, o custo dessa residência, né, desse apartamento, ele aumentou, mas a qualidade, os profissionais, os materiais são os mesmos, né? Você pode olhar no memorial descritivo de algum apartamento recém-contratado, o memorial descritivo vai ter lá a tubulação, vai estar as marcas que podem ser usadas, né? Blue Kit, Amanco, né? Então, tem a Blue Kit ali no meio, né? Que é uma marca mais inferior. Então, a qualidade é a mesma, né? É igual a gente fala assim, há quanto tempo que a diária de um pedreiro é R$150, 180, né? Então, a mão de obra é a mesma, o material, as marcas são as mesmas. A qualidade do serviço que foi entregue, o apartamento 5 anos atrás, e de hoje, pelo valor dobrado quase, é o mesmo, né? Por isso que a gente tem que exigir, no momento da vistoria, no pós-obra, né, na pós-recebimento das chaves, a qualidade, né? Se atentar aos prazos, porque, como o Rafael falou, se deixar para depois, aquele problema pequeno aumenta, né? Então, a gente tem que se atentar a isso. Não deixar os prazos passarem, fazer a vistoria inicial bem, com muito tempo, com muita cautela, né? Porque as construtoras, eles querem ganhar, fazer mais com menos, né? Então, e vender mais rápido, vender na planta, colocar essas benfeitorias, esse espaço comum, né? Como algo vantajoso para mascarar o valor alto do apartamento, né? Mostrar as vantagens que tem além do valor alto, né? Para a pessoa esquecer esse valor alto. Sendo que a qualidade de entrega é a mesma, né? De um tempo, de 5 anos atrás com atualmente. Isso mesmo, Rafael. Agora você vai falar para as pessoas que vão assistir a gente, que elas compraram o seu primeiro apartamento e que estava na mesma condição que você lá atrás. Quais são as lições que você aprendeu quando você pegou o seu apartamento que você deixa para essas pessoas hoje? Bom, antes de mais nada, né, sempre tá, né, acompanhando as fases de obra. Eu não vou dizer que a pessoa tem que ficar colada lá igual eu fiz, né, há alguns anos atrás. Todo santo dia eu tinha uma desculpinha e ficava lá na porta da obra observando. Mas a gente sempre está acompanhando, porque igual eu identifiquei, né, durante a construção, inúmeras vezes, algumas coisas que muitos nunca nem viram falar, nunca nem viu o que aconteceu. Eu sempre tive ali as imagens ilustrativas do condomínio, o memorial descritivo que a gente já recebe. Logo que assina o contrato com a construtora, a gente via coisas assim do lado de fora, errados, que depois de um tempo começaram a corrigir. Coisas que ninguém viu naquele momento em que eu ficava ali constantemente em cima, mesmo não falando com ninguém, apenas observando, né? Consegui identificar, falar aquele negócio ali não tá certo. Quando eu comprei, não era assim que falou que ia construir. E tá assim. Logo foram corrigindo. E enquanto recebimento, documentação, sim, a gente ter um profissional é uma coisa que eu indico para todo mundo. Temos que ter. Se não tem condição, então estuda no momento ali que estiver próximo da entrega do empreendimento. Estuda, vai atrás, vê o que mais acontece vícios patológicos, vê o que mais tem, o que não tem, o que pode acontecer. Sempre estar atento aos detalhes, porque de fato, quando a gente se deixa tomar pela emoção, a gente não vê muita coisa, a gente está muito ali feliz, a gente quer receber o nosso imóvel, a gente quer mudar amanhã. Eu tive gente que assinou por assinar mesmo porque o aluguel venceu e ele não queria pagar mais um mês, porque ele já tinha a possibilidade de mudar no outro dia. Não, então não vou mais, eu não vou esperar. Já vou assinar aqui, vou ficar com esses erros aqui e depois, gente, que assina, acabou, a construtora já não se responsabiliza mais. Pelo menos não a minha, né? Que assim que você assina, a partir do momento que você entende que aquele problema você poderia ter corrigido antes e que você vai contestar ele depois, eles já falam, não, era até a assinatura das chaves que você tinha essa opção de poder contestar. Não contestou antes, acabou. Agora é por você mesmo.
Então, assim, a gente está acompanhado de um profissional de fato, de qualidade, de excelência, para a gente poder confiar, porque não é uma despesa, igual a Aline falou, é um investimento, a gente precisa investir, é um bem maior, é um bem que ele não... como que eu posso dizer? Ele não desvaloriza tão fácil, não se você tiver com as manutenções preventivas, corretivas em dia. Não é igual um carro que acabou de sair da concessionária e ele já perdeu ali 20 mil reais na primeira voltinha que você deu. Então, um apartamento é algo assim que, se você dá, né, as condições que ele precisa, as manutenções, cuida do seu lar, quando você for, né, fazer um novo investimento, você vai estar, né, vendendo ele bem mais do que quando você comprou. Então, é sim importante a gente estar acompanhado sim de um profissional de excelência para poder a gente receber aquilo que a gente tanto sonhou, que é o nosso primeiro imóvel. Nossa, fantástico. Muito boa colocação. E também que eu acredito que vai ser tema até de outro podcast, a gente também falar, deixar aqui nesse final também, eu gostaria de deixar um recado aqui para os moradores, né? Também é importante levar em consideração as assembleias de instalação do condomínio. No caso do seu condomínio, Rafael, foi privilegiado de ter você como síndico, porque você já teve o olhar muito mais clínico do que simplesmente abraçar uma função sem nenhum compromisso, né? Para quem te conhece, sabe que você tem muito compromisso com aquilo que você faz. E assim, eu vejo que eles foram felizes no dia que eles participaram da Assembleia, tiveram uma administradora que fizeram bem feito a parte da Assembleia, foi organizado, foi isonômico a questão das eleições de síndico, inclusive tinha síndico lá profissional, tinha advogado, tinha bastante gente lá concorrendo. Mas as pessoas, elas sentiram confiança no Rafael, depositaram essa confiança e, graças a Deus, ele está correspondendo até hoje. Mas é importante também que os moradores tenham essa ciência de que a Assembleia de Instalação, ela não é simplesmente uma Assembleia porque você vai escolher o síndico. Não, você vai escolher um representante que vai ali te defender diante da construtora, nas áreas comuns que estão dando problema, que ele precisa ter, no mínimo, um pouco de conhecimento, e quando não tem conhecimento, tem que ser alguém que saiba buscá-lo. É importante ter essa pessoa, então. Mas isso fica para outro podcast, porque é um assunto muito delicado. Porque envolve política, envolve individualidade, um pensa de um jeito, outro pensa do outro jeito, né? Sim. Mas eu agora vou deixar a parte de agradecimento de vocês também. Depois eu vou fazer o meu, tá bom? E se vocês quiserem voltar para a câmera, para vocês falarem para os moradores também, deixar alguma dica para eles aí, tá? Fica à vontade. Bom, pode começar, Aline. Não, começa você. Bom, então eu quero agradecer, né, o Divino por ter me convidado, por ter me dado essa oportunidade, né? E aos moradores eu queria dizer que paciência, a gente precisa, né, trabalhar isso em nós, é o recebimento de um imóvel, a gente não precisa ter pressa, a gente já esperou 2 anos, 3 anos, então eu queria pedir que vocês tivessem um pouco de calma, no momento do recebimento, às vezes a construtora te dá 30 minutos para poder receber um imóvel que em 30 minutos você mal consegue conferir todos os pisos que estão lá dentro. Então, assim, paciência, se você tem condição ou não, estuda, contrate um profissional de qualidade e eficiência para que vocês possam receber o imóvel da forma que vocês sempre desejou, né? Com qualidade, que é aquilo que a construtora é o mínimo que ela deve entregar. E é isso, muito obrigado mesmo. Bom, obrigada também. Bom, obrigada também pela oportunidade, tá? Bom, e o que eu quero dar de dica para vocês, principalmente, né? Eu acredito que depois que passar a ansiedade, né, dos 2 anos de execução, às vezes atrasa um pouquinho também, né, para receber as chaves. A gente recebe, né, a ligação da construtora para fazer a vistoria de entrega de chaves, né? A gente vai toda empolgada para fazer essa vistoria, mas essa é a vistoria principal para você fazer, dar o pontapé inicial para não ter dor de cabeça no seu apartamento, no seu imóvel, né? Então, essa vistoria, por mais que a gente ache que pegar as chaves é mais vantagem, né? Pegar rápido as chaves é vantajoso, deem valor na primeira vistoria.
caso tiverem o conhecimento de estarem fazendo a vistoria solo, né, façam ela bem cuidadosa. Se derem prazo para vocês, não liguem para isso. Pode ultrapassar o prazo, porque tem gente que dá pressão mesmo, o representante da construtora pode dar pressão, mas façam com cautela, façam com paciência e demorado mesmo, atento a todos os detalhes para vocês não terem dor de cabeça depois que pegar as chaves, porque depois é prazo, depois já não é resolução técnica, né, da construtora, vai ser assistência técnica, né, manutenção, abre chamado, tem prazo, enfim. Então, solucionado antes, a gente evita muita coisa. É isso aí. Bom, também quero agradecer vocês pela disponibilidade. Foi enriquecedor a nossa conversa. Pode ter certeza, tirei muito proveito disso aqui, aprendi bastante. E acredito que a gente tem realmente que levar isso para frente. Tem muita gente que hoje, assim, não vou usar a palavra enganado, não, mas já está usando. Né? Que muita gente, às vezes, é enganado de forma proposital. A gente sabe que tem construtores sérios que trabalham sério, mas também tem outros que não respeitam o ser humano, não respeitam o sonho do ser humano, porque ali não é só um apartamento, é as suas expectativas. Eu falo isso e falei isso na Assembleia, que muitas das vezes a gente tem um filho, eu sou pai, e quando a gente tem um filho, você não tem como, você gera expectativa em cima daquele filho, como é que ele vai ser, como é que ele vai se comportar, e é um sonho seu. E quando você compra um imóvel, você projeta ali algo que vai muito além de 4 paredes, vai muito além de concreto e cimento, vai ali a sua expectativa de viver bem, de viver em paz, de construir a sua vida, de ter prosperidade, de poder, às vezes, quem sabe, cuidar dos seus filhos. Enfim, são vários aspectos que isso engloba. Então, não dá para a gente generalizar e achar que, né, que pode ser de qualquer jeito. Uhum. Eu acho assim, quando é para a gente, não pode ser de qualquer jeito. Porque a pessoa mais especial para você é você mesmo. E quando você não tem essa percepção de que não pode ser de qualquer jeito, você começa a ser uma pessoa muito mais frustrada do que feliz. Né? Então, pensando nisso, agradeço vocês aí pelas colocações e a gente vai virar para aquela câmera do meio lá, eu vou contar até 3 e a gente vai dar o nosso condolike, tá bom? Aí a gente vai falar condolike. 1, 2, 3 e... Condolike!